Capítulo 3. O terror no consultório de fisioterapia. Toque. 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 Alguém batia na porta de vidro do consultório de fisioterapia, uma entrada simples, mas bem cuidada, com uma fachada que tinha uma janela de vidro redonda e uma placa reluzente destacando o nome do centro de tratamento. Lá dentro, o silêncio e o frescor do ar-condicionado contrastavam fortemente com o calor escaldante do lado de fora. Era uma típica tarde de verão na Amazônia, e o sol brilhava com uma intensidade quase insuportável. Algumas pessoas aguardavam pacientemente, enquanto outras já demonstravam sinais de impaciência por causa do calor. Quando a recepcionista, que era a própria dona, finalmente abriu a porta, um sopro de ar fresco pareceu convidar a todos a entrar e buscar refúgio do sol inclemente. Entre os pacientes do consultório, havia um menino especial chamado Leonardo. Ele era uma criança autista, doce e cheia de energia, que passava por sessões regulares de fisioterapia para corrigir um desvio na coluna. Leonardo sofria com dificuldades de postura, e o tratamento era necessário para evitar problemas mais graves no futuro. Sua mãe o deixava sob os cuidados das fisioterapeutas, que tratavam o menino com carinho e atenção. No entanto, Leonardo sempre parecia inquieto, como se algo no ambiente o deixasse ansioso. Logo no começo das sessões, ele fazia um comentário curioso, mas que logo foi visto como inofensivo, e dizia que havia uma menina, uma amiguinha, que sorria para ele no canto da sala. Ele falava da menina com tanta frequência que sua mãe começou a desconfiar de que Leonardo talvez fosse médium, capaz de ver coisas que os outros não viam. No entanto, essa amiguinha não era qualquer criança. Segundo Leonardo, ela era uma menina loira, de olhos azuis e expressão um tanto sombria. Usava um vestido com estampa florida, que lembrava um velho pijama, e carregava sempre uma boneca de aparência assustadora, de um brinquedo antigo, com apenas um olho e cabelos desgrenhados, amarelados pelo tempo. As fisioterapeutas tentavam tranquilizar Leonardo e redirecionar sua atenção para os exercícios, mas as descrições do garoto eram tão detalhadas que causavam um certo arrepio. Ele apontava sempre para o mesmo lugar, o canto da sala, próximo ao aparelho de alongamento coberto por uma napa rosa, como se a presença daquela menina fosse algo real. A chefe das fisioterapeutas, Mai, uma mulher respeitada e conhecida por sua experiência e dedicação, já havia ouvido essas histórias antes. Leonardo não era o único a mencionar a figura da menina estranha. No passado, outros pacientes, e até seus próprios familiares, que moravam nos fundos do consultório, haviam comentado sobre a presença de uma criança com aparência peculiar, semelhante à descrita, que aparecia em sonhos e nos cantos das salas do consultório. Para Mai, essa presença era mais do que um mero relato infantil, ela mesma havia experimentado noites de insônia causadas por sonhos angustiantes com uma menina de aparência semelhante. Em algumas madrugadas, Mai acordava com a sensação de sufocamento, como se mãos invisíveis apertassem sua garganta, impedindo-a de respirar. Por mais que tentasse esquecer, a imagem da menina de olhos azuis e da boneca mutilada persistia, rondando seus pensamentos. O irmão de Mai também sofria de episódios estranhos. Ele trabalhava como enfermeiro e, em algumas ocasiões, relatava ver sombras que o seguiam nos corredores do hospital, além de sentir uma presença maligna que parecia persegui-lo em seus próprios pensamentos. A sensação de ser observado e perseguido o deixava em pânico, e o enfermeiro chegou a tentar tirar a própria vida em uma tentativa desesperada de fugir daquilo que o aterrorizava. Buscou ajuda de médicos, psicólogos e até frequentou um centro de umbanda, mas nada parecia aliviar a sensação de ser alvo de algo que ele não compreendia, algo sinistro e invisível. A filha de 6 anos de Mai também tinha algo a contar. Era uma menina doce, mas que sofria de crises de ansiedade inexplicáveis. Certa vez, ela confidenciou à mãe que havia conversado com uma amiguinha no consultório de fisioterapia. A menina descreveu a amiga imaginária com detalhes perturbadores, uma criança loira, vestida de pijama, que a chamava para brincar no canto da sala, bem ao lado do aparelho de massagem. A descrição bateu com a mesma figura que Leonardo descrevia, essa menina com um sorriso cínico e os olhos vazios que parecia habitar aquele espaço de forma inexplicável. Quando Leonardo chegou para sua 10ª sessão, estava mais agitado que o habitual. Os exercícios de fisioterapia pareciam enfurecê-lo, e ele olhava com insistência para o canto da sala onde dizia ver a menina.
Sua mãe e a fisioterapeuta tentaram acalmá-lo, mas a inquietação do garoto só aumentava. Quando faltavam apenas 15 minutos para o final da sessão, ele parou de repente e apontou com os olhos arregalados para o aparelho ao lado do frigobar. Ela está lá, murmurou ele, quase em transe. Está me chamando. Está toda de preto, com detalhes roxos. A voz de Leonardo saiu com um tom assustador, que deixou todos na sala arrepiados. De repente, ele deu um salto para a frente e, num movimento rápido e inesperado, agarrou o pescoço de Mai com as mãos pequenas, mas surpreendentemente firmes. Antes que qualquer um pudesse reagir, Leonardo mordeu a bochecha dela com uma força insana, arrancando um pedaço de pele que ficou pendurado em sua boca. A cena era grotesca, o sangue escorria pelo rosto de Mai, enquanto o garoto continuava com uma expressão vazia, quase como se estivesse possuído. As unhas de Leonardo rasgavam o rosto de Mai, deixando marcas profundas que sangravam profusamente. Mai gritava em desespero, tentando se desvencilhar, mas os arranhões e mordidas de Leonardo eram rápidos e violentos demais. Um paciente, o Sr. Carlinhos, assistia horrorizado à cena antes de tomar coragem e correr para segurar o garoto, tentando afastá-lo da fisioterapeuta. Quando finalmente conseguiu tirar Leonardo de cima dela, viu o menino virar a cabeça para o lado e olhar para ele com uma expressão de puro ódio. Leonardo tinha os lábios e as mãos manchados de sangue, e começou a gritar palavras incompreensíveis, como se estivesse falando uma língua ancestral e esquecida. Largue-me! Berrava o menino, com uma voz gutural que não parecia ser dele. Ela me chamou. Eu sou dela agora. Enquanto gritava, as pessoas na sala mal conseguiam acreditar no que viam. Leonardo tinha um olhar vazio, quase inumano, que emanava uma espécie de fúria irracional. A sala parecia ter mergulhado em uma escuridão inexplicável, como se a própria luz do ambiente tivesse sido sugada por aquela presença invisível que tomava conta de Léo. As palavras que ele murmurava continuavam, e, entre uma frase e outra, os presentes puderam ouvir. Ela disse que o sangue precisa fluir. Léo foi retirado da sala enquanto o olhar dos presentes permanecia fixo em Mai, que estava ainda em choque, a palidez refletindo o trauma que acabará de vivenciar. Quando a sala ficou em silêncio, uma sensação de apreensão pairou no ar, tão densa quanto o silêncio desconfortável que se seguiu. Foi então que algo perturbador chamou a atenção de todos. Ao lado do aparelho de massagem, na parede, palavras sombrias surgiram, escritas com o líquido viscoso que até então servia para tratamentos de beleza. A frase, grotesca e arrepiante, dizia: "Eu vou te levar." Era como se a ameaça estivesse ali desde sempre, oculta, aguardando o momento certo para se revelar. A mensagem escura brilhava levemente, criando um contraste aterrorizante com a serenidade da sala. A advertência parecia uma promessa de algo ainda mais sinistro, algo que talvez ainda estivesse apenas começando a emergir das sombras. Cada pessoa na sala sentiu o peso daquela ameaça invisível, um prenúncio de que os acontecimentos daquela noite permaneceriam como um pesadelo constante em suas memórias, uma sombra que os perseguiria, talvez para sempre.